Doutor Sobânia, é muito comum que a gente receba pedidos de fornecimento de próteses que não estão contempladas no Sistema Único de Saúde, principalmente as próteses importadas. E sob o argumento de que elas durariam mais e de que aquelas nacionais não serviriam para tratar aquele doente. O senhor pode me dizer se essas próteses importadas elas são sempre necessárias ou se elas são necessárias apenas em algumas situações? Nós temos algumas situações diferentes, porque primeiro estamos vivendo mais, né? E estamos tendo jovens com problemas também. Então uma prótese para um velho, né? É um tipo porque a gente sabe que ele não vai durar tanto tempo, né? Ele tem mais 10 anos, mais 15 anos, né? Não muito mais do que isso, dependendo do que você considera velho, né? Porque o velho é questão de saúde também. E tem paciente 9 que está em agitação, que quer movimento, que quer fazer esporte, que quer fazer e não é tão obediente como a gente desejaria. Então tem algumas próteses que têm mais resistência ou menos resistência. E, portanto, em algumas situações específicas, algumas próteses importadas são importantes e devem ser colocadas. Portanto, tem que liberar algumas próteses. No SUS é muito difícil isso, no Sistema Único de Saúde, né? Porque as próteses que libera mais as nacionais e em algumas situações específicas você usa sabendo pela literatura, sabendo pelas evidências científicas, nos estudos randomizados, que ela não vai ter a duração que a gente espera. Então o médico fica numa opção difícil, né? Diz assim, faço essa, não tem outra. E em algumas situações ele usa aquela prótese que especificamente não seria ideal. Então existe isso, mas depende também da situação do paciente, do que tem que ser feito, né? E inclusive a idade. Então há uma variação, né? Uma prótese para mim, uma prótese para você tem diferença grande, né? Então a minha não precisa ser, eu corro, não mais, né? Não estou correndo, né? E não estou com sofrimento, portanto, eu não preciso de outra coisa. E tem algumas próteses colocadas lá na década de 70 que estão sendo retiradas hoje. Então, isso acontece também, né? Dependendo muito de como você usa seu corpo, né? Tem muito mais a artrose no quadril que precisa de uma prótese, aquele que foi um esportista exagerado, que gastou, que foi um praticante profissional de esporte, né? Do que aquele que não foi. Esse tem a sua junta mais cuidada, mais preservada. Então, existem variações, apesar que a indicação é a mesma, precisa fazer uma artroplastia da junta tal ou Y. E, doutor Sobânia, o senhor pode explicar para nós também a diferença entre, eu até nem sei o nome específico, doutor Sobânia, mas eu sei que tem a prótese de revisão e acho que a prótese que usa pela primeira vez, né? Existe. Então, essa é uma situação muito difícil, né? No Sistema Único, pior ainda, né? Porque você não tem tudo, porque hoje a prótese de revisão é muito mais cara, porque ela tem que ter qualidade, tem que ocupar espaço que não existe mais, né? Então é difícil. E hoje, muitas vezes, o cirurgião tem que improvisar usando materiais não adequados de firmas diferentes, indústrias diferentes, né, que fazem a mesma prótese para utilizar uma dessa, né? Então existe uma diferença, né? E elas implica muito em custo, né? E esse custo operacional no Sistema Único de Saúde não é fácil de encontrar, porque o recurso para a saúde nesse campo está limitado, né? Se for pegar um hospital público, ele não tem todas as próteses necessárias, né? E ele tem que comprar pelo preço que o SUS paga, então ele não tem o levantamento que o hospital possa fazer, não consegue comprar aquilo que ele quer, né? Então nós temos dificuldades operacionais grandes. Doutor Sobânia, então a prótese de revisão não é a mesma da prótese, são produtos diferentes. São produtos diferentes porque necessita de mais componentes. Entendi. Né? Não é só a prótese. A prótese pode ser até a mesma, parecida, mas ele tem que ter componentes que possam facilitar a colocação dessa prótese, né? Então isso faz com que torne muito mais difícil, né? Doutor Sobânia, existe uma indicação maior de prótese importada quando ela é de revisão ou não?
Eu não posso te dizer exatamente isso aqui, porque eu não sou bem da área, né? Então não posso dizer qualquer coisa. Mas existe diferença, né? Então, há necessidade de prótese mais especial quando é de revisão. O que se faz habitualmente na indústria nacional é muito mais para a prótese que você usa no dia a dia, daquela da primeira cirurgia, né? Porque se ele viver mais tempo, ele vai ter que trocar essa prótese em algum momento. Ela tem uma durabilidade, né? Não é eterna, né? Dependendo então da idade, você vai ter próteses com materiais mais duradouros, e, dependendo por isso, você vai precisar dessa prótese, né? Fazer uma prótese num paciente de 30 anos, do quadril, é diferente de fazer uma prótese num indivíduo como eu, há um pouco mais de 80, né? Então é isso. Então tem dificuldade. Então, aquilo que a gente fala com medicamento de qualidade, não se vê do mesmo jeito, mas é meio parecido, né? Você tem que ter o caso específico, né? E tinha até o caso específico que aquele que é mais velho queria uma prótese mais duradoura porque acha que vai viver muito tempo, né? E entrava na justiça para pedir essa prótese de material mais duradouro para que ele fizesse nele. Bom, né? Então fica naquela questão monetária praticamente, não há necessidade, não há indicação, mas às vezes entra na justiça querendo aquela, porque ele vai viver, quanto tempo ele vai viver. Então, há dúvidas nisso aí, né? Então, são complicadas, mas acho que o principal motivo das próteses necessárias são as próteses mais comuns mesmo, né? Então, essa que eu vejo a dificuldade, né? De você, num hospital especializado, precisar colocar a prótese mais adequada do momento, né? Então, sempre tem evolução. Lógico, a primeira prótese feita lá em 1970 tem diferença com a de hoje? Tem, porque é diferente da cabeça, mensurações diferentes, esses estudos randomizados que fizeram com a prótese X e agora se faz com a prótese Y, né? E você compara em 10 anos as duas próteses, quando isso é possível, né? 10 anos com essa prótese, aconteceu desse jeito. E 10 anos com essa prótese mudou a vida daqueles pacientes. Por isso, o que a gente tem que fazer, que a gente não conseguiu ainda na área médica, é estudar o desfecho, né? Você faz prótese, o que aconteceu com esses pacientes, né? Então, esse dentro do Sistema Único de Saúde é uma grande falha. Nós não estudamos o desfecho, para que eu tenha esses dados mais certos. Se alguém não faz especificamente um trabalho nesse sentido e sai da sua rotina de puramente médico, atender, operar e tratar de doente, e não tem a universidade procurando fazer isso, mas se a universidade não tem condição de comprar a prótese adequada, como ele vai fazer esse estudo comparativo, né? Então, o desfecho nos produtos da área ortopédica, por exemplo, que é a minha área, tem que saber o desfecho, né? Porque às vezes o desfecho, usando determinada técnica, usando outra técnica mais moderna, verifica-se que em 10 anos não mudou nada, né? E de repente nós temos comprovação de que é a mesma coisa, né? Então muitas vezes isso acontece. Mas na questão de prótese, você precisa ter as duas próteses para poder saber se eu vou mudar ou não vou mudar de conduta, né? Apesar da literatura fazer esse desfecho, mas o Brasil não tem conseguido fazer isso. E, doutor Sobânia, a gente sabe que hoje tem um problema muito grande no Sistema Único de Saúde em relação às filas das cirurgias ortopédicas. E não raro, como eu já falei antes, nós recebemos os pedidos, né, para a realização dessas cirurgias e as filas realmente estão demorando muito. Quando é que nós podemos saber que é um caso de urgência médica na realização dessa cirurgia, a ponto de se justificar uma intervenção mais precoce do que aquele que está há mais tempo na fila? É o estudo da evolução desse caso, né? Uma vez eu fui à Suécia, né, que era um país com sistema público considerado bom, né? E eu perguntei para o médico de lá assim, quanto tempo demora para um cidadão sueco fazer o diagnóstico de uma artrose de quadril, quanto tempo ele vai operar? Ele opera na semana seguinte? Opera depois de um mês? Quando é que é? Na prótese, então, assim, nós aqui, o paciente que foi atendido hoje, num caso comum de artrose, que é a primeira vez que ele consultou, provavelmente, e se vir pela radiografia que ele vai precisar de prótese, a prótese vai acontecer 6 meses depois. Não é imediato, né? Então, a prótese não é urgente. Mas em 6 meses depois ele precisa fazer a prótese, porque senão ele vai ter uma má vida, má qualidade de vida.
que ele precisa. Porque por uma doença como essa, eu consigo controlar com medicação sem grande sofrimento, 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependendo de como ele chegou, né? Porque ele pode ter chegado numa situação de uma artrose tão acentuada, de dor tão importante, que ele precisaria ser operado na próxima semana. E as nossas filas não mostram isso, né? Você não classificar, não são iguais os pacientes, né? Eu precisar de uma prótese e que se estiver um pouco acomodado, eu posso aguardar. Mas o outro não. Ele é sustentáculo da família, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer, ele tem que voltar à atividade, né? Então a fila tinha que ser qualificada e ela não o é, né? Então se tenta fazer o máximo de próteses possíveis e tem gente esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu me lembro que na universidade o juiz mandou que fizesse a prótese naquela situação porque o paciente precisava fazer agora. Eu respondi ao juiz, eu tenho pelo menos 10, 20 ou 30 pacientes, não me lembro da época, que têm a mesma situação, eu vou ter que pôr ele na frente desses pacientes que têm a mesma situação que esse que o senhor está pedindo. Se o senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, mas eu vou pular 10, 15 doenças, isso foi meu despacho para o juiz, que precisam essa prótese tão quanto esse que o senhor está me pondo nesse momento na fila. Aí eu vou esperar a notícia assim. O juiz decidiu que não fizesse no hospital de clínicas e que fizesse no hospital privado e que o SUS pagasse a cirurgia do hospital privado. Eu digo mais ou menos essa situação, né? Que então ele obedeceu a fila, né? Mas ele passou na frente por uma maneira transversa. Uma maneira transversa por necessidade, por se convencer que ele precisava. E precisava, o juiz estava certo, né, do ponto de vista médico. E, doutor Sobani, eu tenho mais uma pergunta para o doutor, considerando toda a sua expertise no Sistema Único de Saúde e que o senhor esteve à frente de tantas associações, organizações e hospitais, né, desde que o senhor é jovem e se formou, que o que a gente vê também, nos casos que nos chegam, é que às vezes há pacientes, especialmente aqui no Paraná, né, ou Curitiba, digamos assim, que são prejudicados em razão de haver várias filas. Então, vamos supor, existe a regulação do município, Exato. O município tem uma fila. Chegou lá na hora daquele paciente, o município manda para um determinado hospital que tem uma fila muito mais demorada do que um outro hospital. E às vezes uma pessoa que entrou depois na fila vai ser operado antes, a depender do hospital para o qual ele é regulado. Exato. Então você vai ter um hospital que é considerado mais competente ou menos competente, porque a visão popular varia, né? Não é uma medida exata, né? Então você vai ter a primeira fila, que é do município, que a hora que passa a consulta para o teu hospital, ele entra na tua fila e sai da fila do município, né? E não pode ter 2 filas, né? Então você tem que ter a opção, porque eu, como paciente, eu vou entrar na fila, mas eu quero ficar com o hospital A, eu não quero o hospital B. Não, aqui isso vai demorar muito mais, eu demoro mais, né? Então, essa relação ainda não está bem concatenada e você, paciente, vai ser jogado. Ah, aquele está mais rápido, faz lá. Mas eu não sei quem vai me operar, não sei quem é o médico, não sei nada desse conhecimento, que é um paciente como eu, quero saber quem é que vai me operar, né? Como a senhora, a mesma coisa, quem é que vai me operar, né? Vai me cortar, né? E vai colocar essa prótese aqui, né? Então, isso ainda é impessoal no paciente do SUS, né? Então, a humanização, que é um dos princípios fundamentais do sistema, acaba não obedecendo. Porque eu, como paciente do SUS, eu fui pelo município, ele me encaminhou para o hospital A e eu vou para o hospital A, estou numa fila lá, né? Mas eu podia ir no hospital B que fosse operar antes. Então eu vou no outro que operar. Então, essa relação é muito... não é saudável, né? Então, uma fila, 2 filas, então você vai pegar no hospital, numa fila está 1 ano, 2 anos, e tem alguns problemas que são mais complicados ainda, como operar a coluna na criança, né?
que às vezes o hospital aí está com 2 anos de fila, né? E 3 anos de fila, ele não tem capacidade, né? E você não tem para outro lugar que mande, né? E como são doentes às vezes complicados, concentra na capital, né? Não, nós não temos condição de resolver na nossa cidade, você tem que ir para a capital para poder resolver lá. Então isso não está de acordo. O governo, o SUS, o Ministério, porque isso é responsabilidade não do município, não é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade do federal. A internação, quem paga essa conta é o federal, né? Então ele é responsável. Ele tenta fazer o máximo de cirurgias possível, né? Faz maneiras de tentar mutirões para poder fazer mais, né? Mas isso não é uma boa medicina, né? Não sei quem vai operar. E nós não sabemos o desfecho.